Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Desde já agradecemos a presença de todos. Queria começar a nossa reunião com uma oração. Senhor, muito obrigado porque nós podemos estar aqui hoje com saúde e com vida, já tendo feito nossas atividades. E agora que vamos ouvir a Tua Palavra, que o Senhor já vem estar preparando nossos corações. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria ler 2 versículos de início. Um se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o versículo que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Estamos num mundo hoje de muita informação, muito conhecimento sendo divulgado de forma rapidamente. Podemos ter acesso, né? Igual a minha geração, né? Eu escuto do meu pai que era muito mais difícil antes você obter certos tipos de conhecimentos de certas áreas, e hoje é muito fácil, você chega ali, pega o seu aparelho celular ou um computador e pesquisa e acha rapidamente. Vemos também que cada vez mais os homens estão tendo mais conhecimento, a ciência vai, né, cada vez mais se aprimorando, as tecnologias. E vemos a palavra de Deus no meio disso tudo, tendo a ideia de que ela está desatualizada. Mas isso realmente não é verdade. Nós vemos que a palavra de Deus é inspirada por Deus e é um livro muito antigo, mas continua sendo tão atual, né? E vemos que ela é inspirada. Nesse versículo aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, sendo assim útil. E essa palavra inspirada quer dizer do sopro de Deus, o Espírito de Deus revelando essa palavra. Então nós vemos que é uma palavra que deve ser dada crédito por nós, porque é uma palavra também, como diz o versículo, né, de Timóteo, que serve para a nossa correção, para a nossa instrução na justiça. E que diz também, eu queria ler em Hebreus, que é uma palavra que nos conhece. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É uma palavra que nos conhece, afinal é a palavra de Deus, o nosso Criador. Uma palavra viva e eficaz. Então, o ensinamento que eu queria deixar com os irmãos, esse breve ensinamento, é que nós devemos realmente, né, atentar para a palavra de Deus. Sabemos, né, que é importante você ter um conhecimento para viver aqui no mundo, ter uma vida boa, ter um emprego bom, mas a palavra de Deus deve ser dada crédito, porque é uma palavra que mostra o rumo de nossas vidas, né? Agora vamos ter mais uma oração, né, e depois vamos ouvir alguns louvores. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, né, pela palavra que já foi dita aqui. Quero agradecer, né, porque o Senhor me deu, né, a capacidade de poder estar aqui hoje, né. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor continue abençoando a todos que estão assistindo e já preparando com esses louvores que serão cantados para que eles possam ouvir a mensagem que o Senhor tem a falar através do nosso irmão, e assim possam estar levando para as suas vidas e praticando, né, no seu dia a dia. Isso que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho algo pra você nesta canção. Tem alguém que mora em meu coração. Esse alguém deseja dar a você o perdão.
Olá, irmãos. Em continuação aos estudos no Evangelho de João, hoje nós vamos fazer um breve comentário sobre o capítulo 7. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, a participação, a visualização de todos, e vamos falar um pouco sobre o capítulo 7 do Evangelho de João. Gostaria de convidar os irmãos para lermos Evangelho de João, capítulo 7. Primeiramente vamos fazer um estudo sobre o versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Bem, irmãos, nós podemos perceber aqui no versículo 2 que João ele chama aqui essa festa a festa dos tabernáculos, né, que era uma festa do Senhor, ele chama ela de festa dos judeus. Como ele faz em outras passagens também, mostrando que tinha chegado uma época em que essas festas elas estavam se tornando mecânicas, como se fossem ritos, né? Não eram mais festas do Senhor Jeová, eram chamadas de festas dos judeus, porque eles celebravam elas mecanicamente, né? Tanto é que eles querem matar o Senhor Jesus, que é Jeová. Capítulo 7, 1, né? Vai falar isso pra gente aí. E essa festa, a festa dos tabernáculos, o que era essa festa? Nós sabemos que ela era uma festa da colheita, era uma festa de alegria, né? Porque era uma sociedade agrícola. Eles comemoravam a colheita, plantavam a época das chuvas, né? Nós temos aqui na nossa região também, né? Nós temos a época das chuvas, e quando nós estamos vivendo, a época em que é plantado, muitas culturas, e logo após o plantio, passado o tempo, haveria a colheita. E assim eram eles também, né? Eles armazenavam grãos para serem usados durante o ano. Então era uma festa de alegria, né? A demonstração da graça de Deus em prover as necessidades daquele povo. Então era também uma festa em que eles ficavam acampados. A palavra de Deus nos fala que eles dormiam fora de casa, né, em tendas, e razão disso que a colheita era uma consumação de uma esperança. Eles teriam que celebrar essa festa olhando para o dia em que o Senhor Deus daria abundância completa para eles. Isso nos culmina, né, nos faz remeter ao reino de Deus, ao reino do Senhor Jesus, ao reino de Cristo, que será uma constante colheita, uma constante alegria. Então, nós sabemos que muitas coisas no Velho Testamento são sombras, né, daquilo que viria para o Senhor Jesus. Essa festa da colheita, ela nos remete a isso. A alegria de colher, a alegria da abundância, né? Então eles habitavam em tendas para lembrar do tempo da peregrinação, né? Um tempo que eles não tinham moradia fixa, esperando o momento de entrar na terra prometida. E qual seria a perspectiva dessa festa? Que chegaria o dia em que o Messias iria reinar com justiça e abundância. E Jesus estava bem perto deles, né? O Senhor Jesus estava convivendo com eles ali naquele tempo, mas eles não receberam. Estavam ali perto do rei de Israel, perto do Messias, mas não receberam, né? O capítulo 1 de João fala, né? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, os judeus, né? Basicamente essa festa era uma festa, também nós podemos notar que era uma festa de humilhação, porque eles tinham que ficar acampados, tinham que sair das suas casas e ficar acampados em tendas, para lembrar que um dia eles foram errantes na terra do Egito, no deserto também. Lembrar que não tinha lugar fixo para viver. Gostaria de ler com os irmãos o versículo 3, porque o versículo 3 já começa a mostrar para a gente um sentido oposto, que nós vemos que o sentido deveria ser um sentido de alegria, né, de celebração, mas eles perderam esse foco. Era o sentido contrário, um sentido oposto, uma festa de alegria, uma festa que deveriam celebrar o Senhor, uma festa do Senhor, uma festa de Jeová, mas eles estavam mudando o foco. O verso 3 e o verso 4, vamos ler? Capítulo 7, verso 3 e verso 4. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram:
Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nós vemos aqui, é interessante, irmãos, nós percebemos que os irmãos de Jesus, nesse tempo aqui, eles ainda não eram convertidos. O versículo 5 ele nos mostra isso, que os próprios irmãos eram incrédulos. Então, tem um lado de decepção aqui, mas tem um lado de conforto também, de nós sabemos que até mesmo os irmãos do Senhor Jesus Cristo estavam do lado do Salvador, estavam do lado do Messias e ainda não eram convertidos, ainda não criam no Senhor. Então isso nos remete a lembrar de tantos parentes, tantos amigos, tantas pessoas que às vezes estão do nosso lado e ainda não são convertidos, né? ainda vivem nessa natureza carnal. Até mesmo a família do Senhor Jesus tinham alguns que ainda não eram convertidos ainda. O comportamento dos irmãos de Jesus era carnal. Eles achavam que o Senhor estava ali para promover o seu próprio nome, para exaltar a si mesmo. Nós vemos isso no verso 4, quando eles falam, manifesta-te ao mundo, mas eles pensavam carnalmente. Então, quantas pessoas estão ao nosso lado, quantos parentes estão ao nosso lado? Então, esse é motivo para nós pedirmos ao Senhor que venha fazer a obra neles, né? Que o Espírito Santo de Deus venha tocar essas pessoas, assim como os irmãos de Jesus. Mais para frente nós vamos ver nos evangelhos que eles converteram, né? Chegaram a se converter, mas nesse momento aqui eles ainda estavam numa natureza carnal. Tanto é que nós vemos o modo como eles falam para o Senhor, para ele se manifestar, para ele mostrar os feitos dele. Então, algo importante de se perceber é que o Senhor ele não estava ali por si mesmo. Apesar de ser o Salvador, apesar de ter a capacidade de fazer milagres, de cumprir aquilo que nós vamos ver mais à frente, que os judeus queriam, que eram sinais, mas ele estava ali em obediência, ele sabia qual era a hora dele. No capítulo 5 de João, versículo 43, nós vamos ler também, ele vai falar isso para a gente. João 5 e o verso 43. Vamos ler? Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Isso aqui é como se fosse uma bronca, né, que o Senhor ele dá nos judeus. Ele deixa muito claro que o que era uma prática entre os judeus, a famosa, tem uma expressão, né, a famosa rasgação de seda, que um queria elogiar mais ao outro, um queria ser melhor que o outro, querendo ser mais elogiado, e talvez, nós não sabemos, mas talvez existisse essa raiz entre os irmãos do Senhor, não sei se eu posso dizer uma certa inveja, nós não sabemos o que passava na mente e no coração deles, mas mesmo sabendo disso, né, os irmãos, eles sabendo que os judeus queriam matar o Senhor, eles falam para ele subir assim mesmo. Olha só, a que ponto que chegava a carnalidade dos irmãos do Senhor, né? Mesmo sabendo que queriam matar o Senhor, eles queriam que ele subisse a Jerusalém na festa. Mas aqui o Senhor ele mostra que não tinha vindo em seu próprio nome. Ele não podia fazer propaganda de si mesmo. Os irmãos do Senhor não sabiam disso, ele não podia fazer propaganda de si mesmo. Nós vemos aí o candidato a eleições. Por exemplo, um candidato ele vem em seu próprio nome, ele fala de si mesmo, ele faz propaganda de si mesmo para se eleger. Porque se ele não falar de si mesmo, se ele não falar suas propostas, se ele não vir por ele mesmo, ele não vai ser eleito. Mas não era esse o caso do Senhor Jesus. Nós bem sabemos que ele não veio por si mesmo. João 7 e versículo 6, vamos ler? João 7, 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Aqui uma distinção interessante que ele faz. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. O contraste entre ele e os seus irmãos. Os seus irmãos eram carnais, andando segundo o mundo. Estavam no lugar onde todo ser humano está. Eles estavam no mundo. Os irmãos do Senhor Jesus, ele tinha essa distinção, né? Porque eles estavam no mundo, então não eram como o Senhor. O Senhor não era desse mundo. Mas a mim
o mundo me odeia, porque dele testifico que suas obras são más. Então aqui nós vamos para João 3:19. Vamos ver algo interessante sobre isso. João 3:19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras do homem carnal são más, irmãos. E aqui ele estava se referindo às obras dos judeus, as obras dos seus irmãos, que eram obras más, né? Mas o Senhor é a luz que revela todas as obras más dos judeus. Quando ele fala que seu tempo não era chegado, ele estava se referindo a se colocar como rei dos judeus. Quando ele se encontra com Maria, né, a sua mãe, nas bodas de Caná, nós lembramos que ele fala com ela, né? Mulher, não é chegado a minha hora. E que hora ele estava se referindo? O momento da sua crucificação. Para que ele veio nesse mundo, ainda existiam coisas para acontecer. A sua morte, a sua ressurreição, coisas que precisavam ainda acontecer para que se completasse, né, o propósito do que o Senhor Jesus veio aqui. Ele estava em total obediência. Então ali, naquele momento, não era a hora ainda. Apesar dos irmãos quererem que ele subisse, ainda não era a hora ainda de se concretizar aquilo que Deus tinha de propósito para a vida dele. Mas o porquê ele não sobe à festa é o que está no capítulo 5, e nós vamos ver, quando ele fala que não tinha vindo ainda em seu próprio nome, ele foi enviado pelo Pai, em nome do Pai, e por isso ele só podia agir na hora que Deus permitisse, né? A hora que fosse a hora certa, e em tudo ele fazia a vontade do Pai. Vamos ler o verso 8 ainda, no capítulo 7, em continuação, né, esse capítulo que nós estamos estudando. O versículo 8, eu gostaria de ler o versículo 8 ao 13. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele, não publicamente, mas em oculto. Olha que interessante aqui, irmãos. Não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, outros não. Antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Então nós vemos aqui que ele foi em oculto. Ele não subiu nas condições que os irmãos queriam que ele subisse. Os irmãos queriam que ele subisse e queriam que ele manifestasse, que ele fizesse sinais para ele poder aparecer, mas não era essa forma que Deus queria que ele subisse à festa. Ele subiu em oculto daqueles que queriam matá-lo. Muitas vezes pode causar alguma dúvida, né? Porque diz que ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas nos evangelhos nós vemos que todos que estavam ali eram judeus, mas quem seriam esses judeus? Então, nos evangelhos nós vemos, né, muitas passagens que às vezes, quando se refere aos judeus, não fala propriamente dita ao povo, mas sim dos clérigos, né, os líderes, né, aquelas pessoas que eram líderes, escribas, fariseus, então sacerdotes, o povo, não propriamente dito às vezes do povo mesmo, né, porque o povo, ele não sabia, as pessoas, eles não sabiam quem era o Senhor, porque a palavra diz que o Senhor, ele subiu em oculto. Nós vemos que no verso 12 e no verso 13, no verso 31, nos fala que os judeus, eles pediam sinais como credenciais, né, do Messias. E o Senhor Jesus tinha todos esses sinais. O Senhor tinha todos esses sinais, mas eles estavam ali com eles, mas eles não criam nele, né? Não viram esses sinais. O versículo 6 ainda, ele fala: ainda não é chegado o meu tempo. O Senhor Jesus estava em total obediência ao Pai. Servo, obediente, pronto ali para fazer a vontade do Senhor. Gostaria de ler com os irmãos Efésios 2 e 1. Vamos ler? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu li o 1 e o 2, para poder dar uma sequência. Ele vos vivificou. Nós estávamos mortos, irmãos, nos nossos delitos, nos nossos pecados, fazendo a nossa própria vontade. Você imagina só, o homem ele tem liberdade de fazer o que quiser. O homem ele é pecador, o homem ele é devasso. Às vezes nem todas as pessoas têm o mesmo gênio, o mesmo trato, mas o homem em seu natural, ele está aí pronto para o que deve fazer as suas vontades, as vontades da sua carne. E quando nós estávamos nos nossos pecados, nós fazíamos aquilo que a gente queria, fazia o que o mundo faz, vivia de acordo com o príncipe desse mundo, que é Satanás. Satanás está aí dominando esse mundo. Quantas pessoas estão se entregando à morte, fazendo a sua própria vontade, se deleitando nos seus próprios prazeres. Você imagina só, se você for fazer tudo aquilo que a sua carne pede, a gente está perdido em viver nesse mundo. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu um exemplo totalmente diferente. Por mais que às vezes pessoas da sua própria família, pessoas do seu próprio convívio te empurram para fazer alguma coisa que você sabe que não é vontade de Deus. O Senhor, se ele fosse agir de acordo com a carne, porque nós sabemos que o Senhor, ele era Deus e era parte homem também. Então, já pensou você chegar numa festa, você ser o número 1 da festa, ser o centro das atenções? Então, com uma palavra só que ele fizesse, que ele falasse, ele seria o centro das atenções. Ele colocaria, ele mostraria tudo aquilo que os judeus estavam querendo que fosse mostrado. Eles queriam sinais, e o Senhor, ele tinha os sinais, mas não era a hora, ali ainda não era o momento dele fazer todos esses sinais. A palavra de Deus nos fala que a vontade da carne é inimizade contra o nosso Deus. E o homem natural, ele está sob o domínio de Satanás, está sob o domínio do diabo. Eu gosto muito de imaginar um exemplo, que é o exemplo do pai e o filho. Por exemplo, às vezes o pai chega para o filho, a criança, às vezes o menino está querendo sair para a rua. Eu, por exemplo, hoje tive esse exemplo em casa. Meu garoto quis sair e eu falei, não vai sair não. Quis jogar bola na rua, eu falei, não vai não, porque eu preciso sair e você tem que ficar aqui no meu lugar. Então, por exemplo, o seu filho te pede para sair e você fala com ele, não, você vai ficar quietinho no sofá. Senta no sofá aí e fica esperando até a hora de você poder sair para fazer alguma coisa. Então, qual seria... O filho pode ter duas atitudes. Sentar no sofá e ficar quietinho ali, esperando a vontade do pai, como diz o mundo aí, de boa, em obediência, tranquilo, aguardando a ordem do pai deixar ele poder sair. Ou o filho pode ficar sentado ali, emburrado, reclamando. Então, são duas situações aí que nós podemos sentir, esperar zangado ou esperar em plena obediência. Então isso vai implicar em alguma coisa, e assim na nossa vida. O Senhor te dá uma ordem e você tem a liberdade de esperar essa ordem do Senhor em obediência, aguardando a vontade dele, ou você pode esperar resmungando, só que você vai colher os frutos no final. O verso 17, vamos ler? Capítulo 7 ainda, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Normalmente nós queremos descobrir o caminho inteiro, nós queremos descobrir qual é a vontade do Senhor. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida daqui a 10 anos. Eu quero saber o que Ele quer de mim, mas não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Eu quero saber o que o Senhor quer de mim. Às vezes nós somos afoitos. E o primeiro passo é querer fazer a vontade de Deus. Então, antes de você querer saber qual é a vontade de Deus, você tem que saber primeiro em ter o desejo. Você tem que ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque se eu não quiser fazer a vontade de Deus, Ele não vai se revelar a sua vontade
para mim. É importante querer fazer a vontade de Deus, o desejo primeiramente. Às vezes você pode pensar em entrar numa faculdade de teologia, por exemplo. Você estuda grego, estuda aramaico, sei lá, estuda, né, faz uma pós-graduação, você acaba sendo mestre. Mas se você não quiser fazer a vontade de Deus, essa teoria de nada vai valer para você. É triste, às vezes, nós vemos exemplo de pessoas que estudaram e estudaram tanto, não pensaram em fazer a vontade de Deus e aquele estudo não valeu de nada. Então, ele só vai valer se você quiser fazer a vontade de Deus. Porque se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se eu falo de Deus ou de mim mesmo. O discernimento e o conhecimento começam no momento em que a pessoa deseja fazer a vontade de Deus. Não é como se você dissesse para o Senhor assim: ah, Senhor, o que eu posso fazer? Não é. É você mostrar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me usa, Senhor. Verso 18, ele vai falar isso para a gente. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Olha só que interessante, né? Lá no capítulo 5, né, nós vemos que o Senhor, ele veio em nome do seu Pai. E isso, irmãos, isso é profético, porque o Senhor veio em nome do Pai. E aqui nós lembramos de uma figura. Quem que veio em seu próprio nome? Quem virá em seu próprio nome? O anticristo. O anticristo, ele dirá coisas, a palavra de Deus fala que o anticristo, ele dirá coisas de si mesmo, coisas ao seu próprio respeito. Ele assentará num lugar que não é dele. Ele vai falar coisas para a sua própria glória, totalmente ao inverso desse exemplo clássico que nós acabamos de ver do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, ele não veio falando de si mesmo, mas ele veio em nome do Pai. Ele não buscou a sua própria glória, mas buscou a glória do Pai. E nós voltamos lá atrás, né, no exemplo do sofá. Ele é o exemplo daquele filho que não saiu, que obedeceu a ordem do seu pai, ficou sentado no sofá, esperando o momento certo das coisas acontecerem para ele. Uma posição que o Senhor, ele assumiu, uma posição, nós podemos dizer que é uma posição confortável. Mas como assim uma posição confortável? Eu imagino como um funcionário de uma empresa que tem um chefe. Por exemplo, um chefe, você chega para trabalhar e você vai receber as ordens do seu chefe. Então, você está numa posição confortável, porque você tem que fazer o que ele mandou. Se der errado, o problema é dele. Você está numa posição confortável, uma posição tranquila. Eu vou aguardar o que ele vai me falar. E assim somos nós. Porque eu vou ficar ansioso com as coisas desse mundo, sendo que eu posso descansar, eu posso entregar nas mãos do Senhor, né? Se o Senhor me mandou eu ficar no sofá, eu vou aguardar, eu vou esperar ele me liberar, vou esperar a ordem dele, vou esperar o que ele tem para minha vida. Que demore 10, que demore 20 anos, mas eu estou aguardando. Eu estou numa posição confortável, eu sou tranquilo. Por quê? Porque o meu chefe, ele sabe o que ele tem que fazer. Assim como no nosso trabalho também, né? Eu vou esperar o que o meu chefe tem para mim, porque ele sabe. Ele tem a designação ali, ele vai me mandar, então eu tenho que aguardar o que ele tem a dizer. Eu estou numa posição de obediência, eu tenho que acatar. Custe o que custar, eu tenho que acatar, porque é uma posição confortável para mim. O Senhor, ele está cuidando de tudo, ele cuida de tudo na minha vida, ele cuida de tudo na sua vida. Então, para que eu vou ficar ansioso? É melhor ficar tranquilo e aguardar em Deus. A palavra esperar, quando você imagina a palavra esperar, você logo imagina uma fila, ou você imagina esperar um ônibus chegar, é chato. A palavra esperar é uma palavra chata, mas não quando a gente espera no Senhor. Esperar no Senhor é a melhor coisa. Esperar no Senhor é diferente, porque Ele sabe o que é melhor. O salmista fala, né, em se deleitar em obedecer, em deleitar em fazer a vontade de Deus. Isso é o melhor para a nossa vida. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus em
esse exemplo de subir em oculto, ainda não é a minha hora, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Então nós devemos ter esse exemplo em mente, porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa pequena reflexão com os irmãos, que a palavra de Deus possa encontrar lugar certo no seu coração e que o Espírito Santo possa completar aquilo que eu não pude transmitir da maneira correta, da maneira certa para os irmãos, mas que o Espírito Santo possa estar completando no seu coração, que possamos ter em mente fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do Pai, custe o que custar. Espere no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho a Ele, que o mais Ele fará. Amém? Temos ouvido a mensagem do Senhor, espero que tenha achado lugar em cada coração. Peço ao Senhor para que vocês que ouviram possam estar aprendendo, tenham aprendido e colocado em prática em suas vidas. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e que o Senhor esteja conosco. Amém. Jamais terá sede de novo, pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pois minha água é vida, pois minha água é vida. Quem vier a Deus e o adorar, terá de fazê-lo em verdade. Muitas coisas deixará para trás, a fim de encontrar a realidade. Pois minha água é vida, pois minha água é vida.